Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Rumpelstiltskin. Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha uma filha bonita. Ora, aconteceu que ele teve oportunidade de falar com o rei e, para se dar ares de importância, disse: tenho uma filha que é capaz de tecer a palha, transformando-a em ouro. O rei disse ao moleiro: essa é uma arte em que estou muito interessado. Se ela é tão habilidosa como diz, traga sua filha ao meu castelo amanhã e eu a porei à prova. Assim, quando a moça foi trazida ao castelo, o rei a conduziu a um quarto cheio de palha. Deu-lhe uma roda de fiar e uma dobadora e disse: agora comece a trabalhar. E se entre hoje à noite e amanhã de manhã você não tiver tecido ouro com esta palha, morrerá. Em seguida, trancou cuidadosamente a porta do quarto e deixou-a sozinha. Sentou-se então a infeliz filha do moleiro, que por mais que tentasse, não sabia o que fazer. Não tinha a menor ideia do que fiar ouro com aquela palha. E foi ficando cada vez mais aflita, até que por fim começou a chorar. Então, de repente, a porta se escancarou. Entrou no quarto um homenzinho que se dirigiu a ela. Boa noite, senhorita moleira. Por que está chorando tanto? Ai de mim, exclamou a moça. Tenho de fiar ouro com esta palha e não sei como fazer. Que me dará se eu fiar para você? Disse o homenzinho. O meu colar. O homenzinho aceitou o colar, sentou-se diante da roda de fiar, trem, 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 e no instante a bobina se encheu. Ele trocou a bobina e trem, 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 com 3 giros encheu a segunda, e assim continuou até de manhã. Quando terminou de fiar a palha e de encher todas as bobinas com fio de ouro, logo depois de amanhecer o rei entrou e quando viu o ouro ficou muito espantado e satisfeito, mas sua cabeça apenas se tornou mais avarenta. Então mandou levar a filha do moleiro para outro quarto cheio de palha, maior do que o anterior, e ordenou que ela fiasse tudo naquela noite, se desse valor à própria vida. A moça se sentiu completamente desorientada e começou a chorar. Mais uma vez a porta se abriu. O homenzinho apareceu e disse: o que me dará se eu fiar ouro com esta palha para você? O anel que tenho no dedo, disse a moça. O homenzinho recebeu o anel e começou mais uma vez a girar a roda. E quando amanheceu, tinha transformado a palha em fio de ouro. O rei ficou encantado à vista daquela quantidade de ouro, mas ainda assim não se satisfez. Mandou então levarem a filha do moleiro para outro quarto maior, cheio de palha, e disse: você deve fiar tudo isso esta noite, e se conseguir, eu a farei minha rainha. Mesmo que essa moça seja apenas a filha de um moleiro, pensou ele, não encontrarei mulher mais rica em todo o mundo. Quando a moça ficou sozinha, o homenzinho reapareceu e disse pela 3ª vez: o que me dará se dessa vez se eu fiar a palha para você? Não tenho mais nada que possa lhe dar. Então me prometa seu primeiro filho, se vier a ser rainha. Quem sabe o que pode acontecer, pensou a filha do moleiro.
pois não via nenhum outro modo de sair desse apuro. Então, prometeu ao homenzinho o que exigia, e em troca, ele mais uma vez fiou ouro com a palha. Quando o rei veio pela manhã, encontrou tudo como queria, celebrou seu casamento com a moça e a filha do moleiro se tornou rainha. Passado mais ou menos um ano, nasceu uma bela criança, mas a rainha esquecera completamente o homenzinho. De repente ele apareceu em seu quarto e disse: "Agora, entregue-me o que me prometeu." A rainha ficou aterrorizada e ofereceu ao homenzinho toda a riqueza do reino, se a deixasse conservar a criança. Mas ele respondeu: "Não, eu prefiro ter um ser vivo do que todos os tesouros do mundo." Então a rainha começou a gemer e a chorar de tal maneira que o homenzinho se compadeceu. "Vou lhe dar 3 dias", disse ele, "e se nesse período a senhora descobrir o meu nome, poderá conservar a criança." Então, durante a noite, a rainha procurou lembrar todos os nomes que já ouvira e mandou um mensageiro percorrer o país para indagar em toda parte que outros nomes haveria. Quando o homenzinho veio no dia seguinte, ela começou com Gaspar, Melchior, Baltazar e citou todos os nomes que conhecia um após o outro. Mas ao ouvir cada nome, o homenzinho respondia: "Não, esse não é o meu nome." No segundo dia, ela mandou indagar em toda a vizinhança o nome dos moradores e recitou para o homenzinho todos os nomes mais esquisitos e raros. "Talvez o seu nome seja Costelinha, Cambito, Aranhoso." Mas todas as vezes a resposta era: "Não, esse não é meu nome." No terceiro dia, o mensageiro voltou dizendo que não conseguira encontrar nenhum nome novo, mas que ao virar uma trilha na mata, em uma alta montanha, onde a raposa dá boa noite à lebre, ele vira uma casinha e diante dela uma fogueira. Em volta da fogueira um homenzinho indescritivelmente ridículo, que dava saltos e pulava em um pé só enquanto cantava: "Hoje asso meu pão, amanhã faço cerveja, depois terei o filho do rei. Ah, que sorte! Que nenhum vivente saiba que me chamo Rumpelstiltskin." Vocês podem bem imaginar a alegria da rainha quando ouviu esse nome. E mais tarde, quando o homenzinho entrou e perguntou: "Agora, majestade, qual é o meu nome?" Primeiro ela indagou: "Seu nome é Antônio?" "Não, esse não é meu nome." "Seu nome é Ricardo?" "Não, esse não é meu nome." "Será por acaso Rumpelstiltskin?" Foi o diabo que lhe contou! Foi o diabo que lhe contou!" gritou em voz aguda o homenzinho e em sua explosão de raiva bateu o sapato no chão com tanta força que afundou o corpo até a cintura. Então, no auge da emoção, ele agarrou sua perna esquerda com as 2 mãos e se rasgou em pedaços. Fim da história.